Olá, tudo bem? Meu nome é Evelyn, eu sou aluna do Instituto Federal, segundo ano integrado em Química, e hoje eu vim apresentar um poema que eu escolhi, que chama Canção do Exílio. Escolhi ele com muito carinho, e ele foi escrito por Gonçalves Dias, um dos principais autores do romantismo brasileiro. Eu vou ler o poema para vocês. Como eu já tinha dito, o nome do poema é Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeias têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar, sozinho à noite, mas prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar, sozinho à noite, mas prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que eu desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras, onde canta o sabiá. Então, eu escolhi esse poema porque, além de eu achar ele muito bonito, ele me tocou de verdade. A maneira que o autor fala da sua terra, com tanto amor, tanta saudade, é algo que a gente mesmo que a gente sente mesmo ao estar longe de casa, e me fez pensar como valorizamos mais o que é nosso quando estamos distantes, quando estamos longe. Sobre o autor, Gonçalves Dias foi um poeta da primeira geração do romantismo no Brasil. Ficou marcada principalmente pelo nacionalismo, né, essa primeira geração do romantismo, pelo sentimento de saudade e pela valorização da natureza brasileira. Ele viveu no século XIX e escreveu esse poema quando estudava na Europa, longe do Brasil. O contexto histórico que eu vou falar sobre a primeira geração do romantismo. A primeira geração do romantismo brasileiro surgiu em um momento muito importante da nossa história. A principal característica desse período foi a busca de uma identidade nacional, e também expressa pelo binônimo nacionalismo e indianismo, né? Nacionalismo e indianismo. O rompimento com Portugal e a independência do Brasil em 1822 marcaram o início de uma fase em que os artistas começaram a se voltar para os elementos brasileiros, tentando entender e valorizar o que nos torna únicos como povo e cultura. Por isso, o nacionalismo e o ufanismo, aquele orgulho exagerado pela pátria que tinha naquela época, são as principais marcas dessa fase inicial do romantismo, né? Porque depois temos a segunda fase, a terceira fase, que aí tem o ultra-romantismo, que é mais romântico mesmo, né? Ou que a gente tem ideia de romântico. Mas, inicialmente, a primeira geração do romantismo foi marcado pelo esse nacionalismo, indianismo, que a gente, em outros poemas, tem o índio como o herói brasileiro, né, que em outros lugares tem os heróis, né, os cavalheiros, né, que tinham armas, armaduras, cavalos, que eram um símbolo de coragem, e aqui no Brasil não tinha, então eles pegaram o índio
e transformaram ele num símbolo de coragem também, como se fosse o nosso cavaleiro, o cavaleiro do Brasil, só que no caso é o índio, né? E agora sobre uma ligação ao romantismo, né? Porque a canção, eu escolhi a canção do exílio, né? E fazer essa ligação. Então, a canção do exílio representa muito bem essas ideias. O autor expressa saudade da pátria, descrevendo com carinho o que é típico do Brasil: palmeiras, o sabiá, os bosques, o céu estrelado. Essa valorização da natureza brasileira e o tom emocional, que é de saudade, sabe? E é idealizado, são marcas claras do romantismo. E como eu quero dizer, durante a gente lendo o poema, a gente vê que ele sente muita saudade, então é um tom emocional. E também ele idealiza o Brasil, falando que os pássaros cantam mais bonitos, o canto dos pássaros são mais bonitos que o canto dos da Europa, por exemplo, que ele estava lá, né? E aí ele fala que aqui tem bosques bonitos, palmeiras, enfim. E aí isso são as marcas claras do romantismo, entendeu? Esse tom emocional, essa valorização da natureza, das palmeiras, da floresta, dos bosques. O eu lírico não apenas sente saudades, mas exagera, mas enxerga, na verdade, o Brasil como um lugar quase perfeito. E que na realidade não é assim, né? Mas como é um poema do romantismo, ele traz esse um pouco de exagero, né? Como se aqui fosse um lugar mais, tipo, mágico, né? Naquela época. Cheio de amor, beleza e vida. E para uma conclusão pessoal, esse poema me lembrou como é importante olhar com carinho para aquilo que é nosso. Nossa cultura, nossa terra, nossas raízes. Ele mostra que o romantismo não é só um movimento literário, mas também que um convite a sentir, né, lembrar e amar intensamente. Eu espero que tenha gostado da leitura, da minha interpretação da canção do exílio. Obrigada por assistir!